Fala galera, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Aqui é o Johnny, já deixa o seu like e se inscreve caso ainda não tenha feito, ativa o sininho e prepara o comentário porque hoje tá interessante. Hoje vamos falar de um tema um tanto polêmico, de um elemento que assombra o gênero de terror há décadas no cinema, o tão falado jumpscare. Bora? Jumpscare é uma expressão do inglês que junta duas palavras, jump, que significa pulo, e scare, que significa susto. Pode ser traduzida como susto de pulo ou pulo de susto, que ilustra a exagerada reação intencional do truque que quer fazer a audiência saltar da poltrona. O primeiro instante em que o jumpscare aparece no cinema foi no filme de terror Sangue de Pantera, de 1942. Dirigido por Jacques Tourneur, o filme era uma produção de Val Lewton, um dos mais influentes produtores de terror da época. O filme apresenta o que hoje é tratado nas escolas de cinema como o ônibus de Lewton. A cena acompanha uma das nossas protagonistas sendo talvez perseguida por uma ameaça ainda invisível ao público. E logo quando achamos que nos livramos do terror que ia acontecer, um ônibus surge de repente. Daquele momento em diante, os gritos começaram e nunca mais pararam. A técnica de tentar arrancar um susto legítimo ao pegar a audiência desprevenida foi depois replicada em vários outros filmes, mas nunca com o mesmo sucesso. Até que Roman Polanski atacou a audiência em 1965 com seu terror psicológico Repulsa ao Sexo, e ali ele fez história, entregando o primeiríssimo susto no espelho, esse que hoje é tão comum que se tornou até um clichê. Os jumpscares, entretanto, ainda eram raros, e quase sempre vinham como uma escolha do diretor em si, pois eles nunca eram colocados propositalmente nos roteiros dos filmes. O elemento veio com força nos anos 70 e ganhou uma nova abordagem graças a Steven Spielberg em seu clássico Tubarão. Nele, Spielberg pega a audiência de surpresa ao fazê-los rirem antes do susto. Usando o alívio cômico, Spielberg conseguia relaxar a audiência com uma piadinha, e enquanto todo mundo ria, pá! Um susto repentino os atacava, transformando as risadas em gritos. Essa forma totalmente inesperada funcionou muito bem e é abordada até hoje como um dos principais recursos de jumpscare. Carrie a Estranha, de 1976, e Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, também se apoderaram da técnica, entregando talvez alguns dos maiores sustos da história do cinema. Os sustos de Alien, em específico, funcionam até hoje para quem for assistir o filme pela primeira vez, de tão geniais. Nos anos 80, com a popularidade do slasher, os jumpscares se tornaram algo já esperado. O público ansiava por esses momentos, por isso esses filmes, na tentativa de subverter as expectativas do público, acabaram criando o que hoje é reconhecido como talvez um dos mais irritantes jumpscares de todos os tempos, o assim chamado cat scare, que é quando o filme anuncia visualmente que algo terrível está para acontecer e de repente não era nada não, era só o gato mesmo. O cat scare, ou o susto do gato, depois apareceu em várias outras formas, como por exemplo, o personagem que abre a porta da geladeira ou do armário e assim que a porta é fechada de volta, algo se revela estar parado ali. Geralmente é algum outro personagem do filme, é alguém chegando de fininho ou um animal de estimação. O problema com esses tais sustos falsos é que eles tiram o impacto dos sustos verdadeiros do filme e causam uma reação inversa aos choques que o longa pretende causar. Por exemplo, quando nos assustamos, o nosso corpo libera adrenalina. E assim que o nosso cérebro percebe que o perigo não é real, libera-se então endorfina, que causa uma sensação prazerosa. Com isso, a reação automática de um ser humano após um susto é a risada. É a forma do seu corpo dizer, está tudo bem, não foi nada. E essa reação causa uma euforia misturada com relaxamento, que assim como uma droga, pode ser viciante, fazendo o indivíduo talvez ter a tendência de buscar cada vez mais essa sensação. O que pode gerar então os fãs de terror, os quimicamente viciados em endorfina por susto. O problema com os jumpscares, no entanto, é que assim que eles acontecem, o público automaticamente sai do transe que o filme causa.
Com o susto repentino, a audiência então é transportada de volta para a realidade, o que interfere no engajamento psicológico que eles antes tinham com o filme, pois o susto acabou de os lembrar que tudo aquilo não passa de um faz de conta, fazendo com que a experiência deixasse de ser tão imersiva quanto antes. E agora, mais relaxados, será muito mais difícil do filme conseguir assustá-los novamente. Um filme com muitos jumpscares, por exemplo, mais tira o medo da audiência do que as deixa com medo, pois toda hora o público é levado de volta à realidade contra sua vontade, olha pro coleguinha do lado e dá uma risadinha. E ali você se lembra de que está vendo um filme, não é verdade? Portanto, os jumpscares muitas vezes podem mais prejudicar a experiência de ver o filme do que ajudar. Então, como fazer um jumpscare do jeito certo? A resposta é simples, ele vem através da ação e reação. Por exemplo, para um jumpscare ser eficaz e continuar mantendo o público no estado de transe e concentração enquanto assistem o filme, ele precisa causar uma consequência real na trama. Por exemplo, se o jumpscare vem e depois não acontece nada no filme, aquele susto não criou nenhuma consequência na trama ou para os personagens, então é o que chamamos de susto barato. Isso acontece quando o diretor ou até mesmo os produtores obrigam o diretor a colocar esses sustos no filme porque eles acham que o filme em si não é capaz de arrancar reações emocionalmente verdadeiras da audiência. Por isso, forçam os diretores a enfiarem dezenas de sustinhos aqui e ali para que o filme arranque alguma reação do público, mesmo que à força. Veja, por exemplo, esse susto. Viu? Se ele não estivesse no filme, mudaria alguma coisa na história? A resposta é não. A ausência desse susto não faria a menor diferença para o filme. Portanto, é um susto besta, é um susto banal. Agora, vamos ver este aqui. Hello? Bem diferente, né não? Dessa vez o jumpscare foi extremamente útil e indispensável, pois ele veio causando uma consequência verdadeira na trama. Ele foi o ponto de partida para uma intensa cena de terror e perseguição que vai manter o público com os olhos grudados na tela para ver se a mocinha vai ou não sobreviver ao ataque. A cena não para, é como uma corrida. Alguém grita "vai!" e os competidores começam a correr e não param até estarem na linha de chegada. Aqui você ganha um susto e não só esse susto não vai embora, como seu coração não desacelera durante o trajeto. Sua atenção não é retirada do filme. Você não olha pro amiguinho do lado e ri como quem diz "haha, eu tomei um susto". Não, você não desgruda da tela, pois o susto ainda não passou. O momento intenso e perigoso ainda está acontecendo. É assim que se faz um jumpscare. Um jumpscare barato é aquele do qual o filme poderia ficar sem e nada mudaria, pois ele não desencadeia absolutamente nenhuma consequência. Já o jumpscare bem feito é aquele que ajuda o filme e desencadeia consequências verdadeiras na história. E quanto menos ele for usado, mais chances o filme tem de pegar a audiência de surpresa. Quanto menos o público estiver esperando, melhor será. E alguns deles funcionam como avisos para os covardes, sabia disso? Os estúdios, quando lançam um filme de terror, querem que o filme vá bem de bilheteria, e por isso esperam que o filme seja assistido pelo máximo de pessoas o possível, sejam elas fãs de terror ou não. Por isso, às vezes, você vai encontrar os jumpscares que funcionam como aviso para os covardes. Nele, o filme praticamente te avisa a quilômetros de distância que ele vai causar um susto. Nesse tempo, as pessoas mais medrosas têm tempo de tampar os olhos e ou os ouvidos e assim evitarem o susto que tanto as atormenta. E para quê? Para que elas consigam assistir o filme ou pelo menos se divertir com ele sem ficarem assustadas demais. Esse recurso é muito comum em filmes comerciais ou de grandes estúdios, pois esses filmes tentam atingir um público maior, incluindo aquelas pessoas que não gostam ou que têm medo de filmes de terror. Então esses filmes basicamente têm pena dos covardes e lhes dão a chance de evitarem o grande choque para que consigam assistir ao filme. Sabia disso? Pois é, o recurso é famoso. Para uns uma bênção, para outros uma maldição. E você, qual foi o jumpscare que realmente te pegou?
Deixe nos comentários. Obrigado por assistir. Clica no botão do like, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa o sininho. Aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.